A charge apresenta uma crítica. A. As pessoas que usam e aceitam notícias falsas de acordo com seus interesses. B. Aos jornais que criam e divulgam notícias falsas de forma sistemática. C. As pessoas inconvenientes que tentam alertar as outras sobre notícias falsas. D. Aos políticos que utilizam e propagam notícias falsas para obter votos. Resposta. A. As pessoas que usam e aceitam notícias falsas de acordo com seus interesses. O diálogo apresenta uma crítica às pessoas que usam e aceitam notícias falsas de acordo com seus interesses. A pessoa que afirma não importa. Ela é conveniente para mim, está demonstrando uma disposição para aceitar uma notícia falsa simplesmente porque ela se encaixa em seus próprios interesses ou crenças, sem se importar com a veracidade dos fatos. 2. Leia a seguinte frase extraída de uma postagem do Instagram. Dentre as frases que seguem, qual delas pode substituir a postagem, sem perda de sentido? A. Nem tudo nos aconteceu, aconteceu. B. Nem tudo que escutamos, ouvimos. C. Nem tudo que escutamos, existiu. D. Nem tudo que existiu, aconteceu. Resposta. C. Nem tudo que escutamos, existiu. 3. No trecho, pedi um texto para a seção Carta ao Leitor, da revista Super Interessante, sobre inteligência artificial, e esse foi o melhor pedaço. O termo sublinhado, que é um pronome demonstrativo, estabelece a coesão referencial pelo processo da A. Catáfora. B. Elipse. C. Anáfora. D. Reiteração. Resposta. C. Anáfora. O item C está correto, pois sugere que a coesão referencial é estabelecida por anáfora, que é exatamente o que ocorre no trecho em questão. O pronome demonstrativo esse faz referência ao texto para a seção Carta ao Leitor, da revista Super Interessante, sobre inteligência artificial, que vem antes no texto. 4. Leia o texto a seguir. Nome dado à relação que se estabelece entre dois textos, quando um texto já criado exerce influência na criação de um novo texto. Pode ocorrer de várias formas, nos diversos gêneros, na prosa, na poesia, nas letras de música, na publicidade, nas imagens, na pintura, entre outras possibilidades. O texto se refere ao conceito de A. Intertextualidade. B. Ambiguidade. C. Ironia. D. Informatividade. Resposta. A. Intertextualidade. A intertextualidade dá nome ao diálogo entre dois ou mais textos, de modo que um texto primeiro serve de base para a criação de outros, com elementos semelhantes e diferentes. A intertextualidade pode ocorrer tanto entre textos verbais quanto entre textos não verbais, ou ainda, misturando os dois tipos. 5. Na sequência, o governo do povo, pelo povo e para o povo, as preposições indicam, respectivamente. A. Pertencente a, feito por, destinado a. B. Gerido por, junto com, obra de. C. Parte do, a par de, instruído para. D. A fim de, através de, concebido por. Resposta. A. Pertencente a, feito por, destinado a. A preposição do indica posse, ou seja, o governo pertence ao povo. A preposição pelo indica agência, ou seja, o governo é feito pelo povo. E a preposição para indica finalidade, ou seja, o governo é destinado para o povo. Portanto, a sequência o governo do povo, pelo povo e para o povo pode ser interpretada como o governo pertencente ao povo, feito pelo povo e destinado para o povo. 6. A frase que está de acordo com as regras da linguagem formal é: A gente tá muito cansado, desde semana passada. B. Ele foi até a esquina esperar o filho que chegava do trabalho. C. Se o senhor não se lembra, permita-me lhe contar. D. Quando chegaram, ela estava na cozinha preparando o almoço. Resposta. C. Se o senhor não se lembra, permita-me lhe contar. A. Está errada, pois na frase a gente tá muito cansado, desde semana passada há marcas da linguagem informal, pois vemos a forma a gente no lugar de uma forma pronominal. Vemos também a redução da forma verbal estar, resultando na forma tá. B. Está errada,
pois na frase ele foi até a esquina esperar o filho que chegava do trabalho, vemos o uso inadequado da forma verbal esperar. O correto seria a forma esperar. D. Está errada, pois na frase quando chegaram, ela estava na cozinha preparando o almoço, vemos o uso inadequado da forma verbal tava. O correto seria a forma estava. 7. Leia as frases a seguir. 1. Ele sempre desobedece aos pais. 2. Nós não estamos aptos para o cargo. 3. Minha avó está desgostosa da vida. 4. Ele está duvidando de quê? 5. Minha irmã mora longe dos meus pais. Os termos em destaque nas frases acima indicam, respectivamente, a. Regência verbal, regência nominal, regência nominal, regência nominal, regência verbal. B. Regência nominal, regência verbal, regência nominal, regência nominal, regência verbal. C. Regência verbal, regência nominal, regência nominal, regência verbal, regência nominal. D. Regência verbal, regência nominal, regência verbal, regência nominal, regência nominal. Resposta. C. Regência verbal, regência nominal, regência nominal, regência verbal, regência nominal. Na afirmativa 1, na frase ele sempre desobedece aos pais, vemos um caso de regência verbal, pois a forma verbal desobedece solicitou um complemento introduzido pela preposição a, preposição que se fundiu ao artigo definido pos. Na afirmativa 2, na frase nós não estamos aptos para o cargo vemos uma caso de regência nominal, porque o nome aptos solicitou um complemento introduzido pela preposição para. Na afirmativa 3, na frase minha avó está desgostosa da vida vemos uma caso de regência nominal, porque o nome desgostosa solicitou um complemento introduzido pela preposição de, preposição que se fundiu com o artigo definido a, que antecede o substantivo vida. Na afirmativa 4, na frase ele está duvidando de que, vemos um caso de regência verbal, pois a forma verbal duvidando solicitou um complemento introduzido pela preposição de. Na afirmativa 5, na frase minha irmã mora longe dos meus pais vemos uma caso de regência nominal, porque o nome longe solicitou um complemento introduzido pela preposição de, preposição que se fundiu com o artigo definido os que antecede a expressão meus pais. 8. Observe a imagem a seguir. Em uma das frases usadas nos quadrinhos o uso da vírgula está incorreto, o que justifica o humor gerado no último quadrinho na fala do policial esqueceu a vírgula. Qual das frases a seguir apresenta o uso adequado da vírgula? A. Ajuda um ladrão. B. Por que você não está prendendo ele? C. Ajuda um ladrão. D. Esqueceu a vírgula. Resposta. C. Ajuda um ladrão. Aqui a vírgula foi usada para evitar uma ambiguidade. Veja que podemos ter duas interpretações com e sem vírgula. Ajuda um ladrão. Aqui o termo um ladrão é objeto direto do verbo ajudar, ajuda, um ladrão. Aqui o termo um ladrão exerce a função de vocativo. No caso, há uma pessoa que pede ajuda por causa da presença do ladrão. 9. Na frase do anúncio imigrante, São Paulo te acolhe, o pronome oblíquo te foi empregado antes da forma verbal acolhe, ocasionando a próclise. Acerca desse emprego, pode-se afirmar que a. Configura um desvio em relação às regras de colocação pronominal, evidenciando um processo de variação linguística. B. Configura um desvio em relação às regras de colocação pronominal, explicitando sua inadequação na elaboração do gênero textual anúncio. C. Configura um uso prescrito pelas regras de colocação pronominal, demonstrando a formalidade da linguagem verbal desse anúncio. D. Configura um uso prescrito pelas regras de colocação pronominal, atendendo à exigência de que todo anúncio deve se estruturar conforme a norma padrão. Resposta. A. Configura um desvio em relação às regras de colocação pronominal, evidenciando um processo de variação linguística. Na frase do anúncio imigrante, São Paulo te acolhe, o pronome oblíquo te foi empregado antes da forma verbal acolhe, ocasionando a próclise. Acerca desse emprego, pode-se afirmar que configura um desvio em relação às regras de colocação pronominal, evidenciando um processo de variação linguística. Ora, a próclise é uma das três formas de colocação pronominal em português, juntamente à mesóclise e à ênclise.
Conforme a norma culta padrão do nosso idioma, os pronomes oblíquos átonos devem estar em posição enclítica, ou seja, após o verbo. Isso só não ocorreria caso houvesse algo que justificasse o uso do pronome em posição proclítica, o que não é o caso. 10. Leia o texto a seguir. O caminho da sustentabilidade é mais desejado que o do consumismo. Em vez de focar na questão da sustentabilidade, suponha que o objetivo da sentença seja, agora, o de evidenciar o quão nocivo é o consumismo. Cumprindo esse novo propósito comunicativo, a frase que apresenta esse contexto semântico, de acordo com a norma padrão, é: A. O consumismo é nocivo pelo meio ambiente. B. O consumismo é nocivo com o meio ambiente. C. O consumismo é nocivo para o meio ambiente. D. O consumismo é nocivo diante do meio ambiente. Resposta: C. O consumismo é nocivo para o meio ambiente. A preposição para é utilizada para indicar finalidade ou consequência, o que se aplica perfeitamente nesse contexto. 11. Dois triângulos A e B obedecem às seguintes condições. A área do triângulo A é o triplo do triângulo B e a base do triângulo B é a metade da base do triângulo A. Qual a razão entre as alturas do triângulo A e do triângulo B? A. 3/2. B. 6. C. 1/3. D. 1/6. Resposta: A. 3/2. Considere que a base do triângulo A seja x e a base do triângulo B seja y. A altura do triângulo é h e a altura do triângulo B é h. Então, y igual x por 2. X vezes h igual a 3 vezes y vezes h. Substituindo a equação y igual x por 2 na equação x vezes h igual a 3 vezes y vezes h, encontramos x vezes h igual a 3 vezes x vezes h é por 2. H igual 3 horas por 2. H por H igual a 3 por 2, razão entre as alturas. 12. Uma pessoa gastou R$300.000 para construir uma casa e irá vendê-la com o objetivo de obter R$100.000 de lucro. Um corretor de imóveis foi contratado para fazer a venda e sua comissão é de 5% sobre o valor da venda. Considerando essas condições, por quanto esse imóvel deve ser vendido, aproximadamente? A. R$415.552. B. R$421.052. C. R$426.552. D. R$432.052. Resposta: B. R$421.052. Valor da venda: X comissão do vendedor 5% de X, isto é, 0,05x. Lucro igual venda menos compra. Como o lucro deve ser de 100.000, aqui já descontado o valor da comissão, temos 100.000 igual x menos 0,05x, menos 300.000. 100.000 mais 300.000 é igual a 0,95x. 400.000 igual 0,95x. 400.000 por 0,95 igual x. 421.052,00 igual x. 13. Uma caixa d'água de metal tem formato cilíndrico com altura de 25 metros e diâmetro de 4 metros e deverá ser pintada com uma tinta especial antiferrugem, cujo valor da lata é de R$175. Nas especificações, o fabricante afirma que com uma lata é possível pintar 72 metros quadrados de superfície. Supondo que uma demão de tinta é suficiente, qual será o custo para pintar o topo e a lateral dessa caixa d'água? Use π igual a 3,1. A. R$525. B. R$875. C. R$1.225. D. R$1.575. Resposta: B. R$875. Primeiramente, precisamos saber a área que será pintada. A igual 2RH igual a 2 vezes 3, 1 vezes 2 vezes 25 é igual a 310. A igual R elevado a 2 é igual a 3, 1 vezes 2 elevado a 2 é igual a 12,4. Assim, a área total será 310 mais 12,4 é igual a 322,4310 mais 12,4 é igual a 322,4.
Agora, para saber a quantidade, vamos dividir por 72, para saber quantas latas de tinta iremos precisar para pintar esta região. Isso pois uma lata pinta 72 metros, logo. 322,4 dividido por 72 é igual a 4,47 aproximadamente. Logo, precisamos de 5 latas, como cada uma custa 175, multiplicando obtemos 175 vezes 5 é igual a 875. 14. Uma salgadeira vende o cento de salgados fritos a R$ 30. Cobrando esse valor, ela vende 100 centos por mês, porém, fazendo uma promoção em que o cento passa a custar R$ 1 a menos, ela vende 10 centos a mais por mês. Quanto ela deveria cobrar pelo cento para que sua receita fosse máxima? A. R$ 10. B. R$ 15. C. R$ 20. D. R$ 25. Resposta. C. R$ 20. A fórmula ficaria assim: 30 menos x, 100 mais 10x. Menos 10x ao quadrado mais 200x mais 3.000. Achando x do vértice teremos o valor a diminuir no preço do cento para que a receita seja máxima. 15 igual menos b por segunda. Menos 200 por menos 20. 10 logo temos que 30 menos 10 é igual a 20. 20 é o valor a ser cobrado para que ela tenha receita máxima. 15 na planificação de um cubo, é possível identificar 6 quadrados. Em qual dos sólidos geométricos de 1 a 4 se identifica apenas um pentágono em sua planificação? A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. Resposta. C. 2. Para identificar um pentágono, a maneira mais rápida é procurar na base de uma pirâmide por um pentágono. Figura 1. Hexágono. Figura 2. Pentágono. Figura 3. Hexágono. Figura 4. Pentágono. Não é uma pirâmide. 16 Dois competidores estão fazendo uma trilha na selva e partiram do mesmo ponto em direção à linha de chegada. O competidor A percorreu 30 km por dia e gastou 9 dias para cruzar a linha de chegada. Se o competidor B caminhou 25 km por dia, quantas horas o competidor A chegou antes do B? A. 28,3. B. 33,7. C. 38,5. D. 43,2. Resposta. D. 43,2. Por regra de 3 simples. Velocidade, quilômetros, tempo, dias. 39. 25x velocidade é inversamente proporcional ao tempo, então invertemos a coluna da velocidade. 25 por 30 é igual a 9 por x, 25x igual a 270. X igual a 270 por 25. X igual a 10,8 dias. Ultrapassou o tempo de A em 1,8 dias, ou seja, 1,8 vezes 24 horas igual a 43,2 horas. 17. Seja Z igual a mais IB, um número complexo e Z asterisco complexo conjugado de Z. Se A e B são os catetos de um triângulo retângulo que possui uma hipotenusa H, então ZZ asterisco coincide com A. Raiz quadrada de H. B. H. C. Raiz quadrada de H ao cubo. D. H ao quadrado. Resposta. D. H ao quadrado. Se A e B são catetos e H a hipotenusa, então pelo teorema de Pitágoras, A ao quadrado mais B ao quadrado igual a H ao quadrado. O produto de um número complexo Z por seu conjugado Z asterisco será ZZ asterisco igual A mais BI vezes A menos BI. ZZ asterisco igual a ao quadrado menos B ao quadrado e ao quadrado. ZZ asterisco igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Substituindo a equação do teorema de Pitágoras aqui, encontramos ZZ asterisco igual a H ao quadrado. 18. Segundo o relatório anual de gestão da cidade de Diorama, a população estimada por sexo e faixa etária em 2021 se distribuía da seguinte forma. Escolhendo-se uma pessoa ao acaso, qual é a probabilidade de ela ser mulher ou de ter até 29 anos? A. 0,86. B. 0,68. C. 0,33.
D. 0,18. Resposta: B. 0,68. A pesquisa contemplou 430 mais 546 mais 253 mais 447 mais 546 mais 255 é igual a 2.477 pessoas. P. Ser mulher, igual, 447 mais 546 mais 255, por 2.477 é igual a 0,503. P. Ter até 29 anos, igual, 430 mais 447, por 2.477 igual 877, 2477 igual a 0,354. P. Mulher e ter até 29 anos, igual a 447 por 2.477 é igual a 0,180. A probabilidade de ser mulher ou de ter 29 anos é P. Mulher ou 29 anos, igual P. Ser mulher, mais P. Ter até 29 anos, menos P. Mulher e ter até 29 anos. Igual 0,503 mais 0,354 menos 0,180 é igual a 0,677 é igual a 0,68. 19. A composição étnica da população goiana, segundo o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, está configurada na figura a seguir. A população estimada para Goiás em 2021, de acordo com o IBGE, era de 7.206.589 pessoas. Se as porcentagens contidas no gráfico se mantiveram, qual foi, aproximadamente, a população de negros em Goiás em 2021? A. 217 mil pessoas. B. 253 mil pessoas. C. 361 mil pessoas. D. 382 mil pessoas. Resposta: D. 382 mil pessoas. Calculando 5,3% de 7.206.589. 3,3% x 7.206.589 por 1 é igual a 38.194.921,7% é igual a 381.949,2. O valor aproximado, 382.000. 20 são necessários 5 litros de leite de vaca para produzir 1 kg de queijo fresco. Se uma vaca produz, em média, 5.000 litros de leite por ano, quantos quilos de queijo fresco poderão ser fabricados anualmente utilizando o leite produzido por 2 vacas? A. 1.000. B. 1.500. C. 2.000. D. 2.500. Resposta: C. 2.000. Sabendo que 1 e 2, 5 e 5.000, 1 e x, inicialmente iremos fixar a variável queijo e verificar a relação direta e inversa. Direta, mais litros por consequência terá mais queijo, sendo direto, mais vacas por consequência terá mais queijo, sendo direto. Inversa, sem relações. Direta, manteremos a proporção e inversa iremos inverter a proporção. Note, x sobre 1 é igual a 5.500 vezes 2 sobre 1. X é igual a 1.000 vezes 2 igual a 2.000. 21. Um dos seguintes sistemas operacionais é amplamente utilizado em dispositivos móveis, como smartphones e tablets. A. Windows 10. B. Mac OS. C. Linux. D. Android. Resposta: D. Android. O Android é um sistema operacional de código aberto, desenvolvido pela Google, que é amplamente utilizado em dispositivos móveis. Ele é baseado no kernel do Linux e foi projetado principalmente para dispositivos touchscreen, como smartphones e tablets. 22. Software livre é um termo que se refere a um programa de computador que pode ser utilizado, modificado e distribuído livremente, sem restrições de uso ou de acesso ao código que compõe o programa, código-fonte. É um programa considerado software livre. A. LibreOffice Writer. B. LibreOffice Re. C. Windows. D. CorelDRAW. Resposta: A. LibreOffice Writer. O LibreOffice Writer é um software livre, pois pode ser usado, modificado e distribuído sem restrições, conforme o conceito de software livre.
23. No processador de texto, a numeração de página vem para auxiliar na organização do documento. No Microsoft Word, podemos adicionar essa numeração pelo comando A. Menu Correspondências, Paginação, escolha o alinhamento. B. Menu Referências, Número de página, escolha o alinhamento. C. Menu Inserir, Número de página, escolha o alinhamento. D. Menu Exibir, Paginação, escolha o alinhamento. Resposta. C. Menu Inserir, Número de página, escolha o alinhamento. No Microsoft Word, a numeração de página é adicionada através do menu Inserir. Dentro deste menu, a opção Número de página permite escolher o alinhamento e o estilo da numeração. 24. Quando o teclado está configurado para outra língua, o usuário possivelmente terá dificuldades para acentuar palavras, pontuar o texto e usar caracteres particulares da língua portuguesa, tal como o emprego do cedilha. Dentre as configurações de versões recentes do Windows marca registrada, tal como o Windows 10, o grupo de configurações para essa configuração de teclado é denominado de A. Sistema. B. Aplicativos. C. Dispositivos. D. Hora e idioma. Resposta. D. Hora e idioma. O grupo Hora e idioma no Windows 10 inclui configurações para data e hora do sistema, idioma do sistema e do teclado, e outras configurações relacionadas. 25. Ao editar um documento, há uma funcionalidade que visa identificar as alterações feitas nele. As alterações são feitas na forma de sugestões, tal que, ao revisá-las, o usuário poderá removê-las ou torná-las permanentes. No aplicativo Word, essa funcionalidade é conhecida como A. Adiar alterações. B. Proibir alterações. C. Emitir alterações. D. Controlar alterações. Resposta. D. Controlar alterações. A funcionalidade Controlar alterações no Microsoft Word permite ao usuário acompanhar as alterações feitas em um documento, incluindo inserções, exclusões e formatação. Isso é especialmente útil quando várias pessoas estão trabalhando em um mesmo documento. 26. Em relação à topografia, onde se localiza o ponto culminante do estado de Goiás? A. Na Serra do Pouso Alto, em Alto Paraíso. B. Na Serra Dourada, na cidade de Goiás. C. Na Serra de Jaraguá, na cidade do mesmo nome. D. Nos Montes Pirineus, em Pirenópolis. Resposta. A. Na Serra do Pouso Alto, em Alto Paraíso. A Serra do Pouso Alto, localizada em Alto Paraíso, é de fato o ponto culminante do estado de Goiás, com uma altitude de 1.676 metros. 27. Uma melhoria muito esperada em Goiás, no século XIX, efetivada somente em 1912 e entendida como um dos fatores principais para o crescimento e dinamização do comércio em Goiás no início do século XX, que veio facilitar a exportação e importação de produtos, foi A. O comércio fluvial. B. A construção das primeiras rodovias. C. A construção de pontes interligando o estado. D. A chegada da ferrovia. Resposta. D. A chegada da ferrovia. A ferrovia permitiu uma maior circulação de mercadorias e pessoas, impulsionando o comércio na região de Goiás no início do século XX. 28. O primeiro ciclo de povoamento de Goiás foi impulsionado pela mineração aurífera. Esgotadas as minas, a população passou a se dedicar à plantação de lavouras e criação de gado. As cidades que surgiram em função da agropecuária foram A. Jaraguá e Santa Cruz. B. Pilar de Goiás e Crixás. C. Pirenópolis e Anicuns. D. Itaberaí e Bela Vista de Goiás. Resposta. D. Itaberaí e Bela Vista de Goiás. Itaberaí e Bela Vista de Goiás são cidades que surgiram em função da agropecuária após o esgotamento das minas de ouro em Goiás.